Peça a Deus que Deus me use. Espírito Santo, eu te peço na autoridade, que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu não sei de nada, o Senhor sabe disso. Se eu estou aqui, meu Pai, é pela sua misericórdia, Senhor. Coloca anjos aqui no altar, na porta da igreja, sobre o coração dos teus filhos. Não deixa Satanás roubar, Senhor, a atenção da tua palavra, Senhor. Coloca anjos com espada de fogo, já bloqueando qualquer poder do inferno nesta noite, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O tema nessa noite, irmãos, é um tema muito importante, viu? Esse tema é um tema que muitas pessoas não valorizam, ou em outras palavras, não buscam. A unção adquirida por estar perto de pessoas de quem? De Deus. Tem um ditado que diz assim: diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Se você anda com pessoas mundanas, você vai se tornar uma ou um. Mas se você anda com pessoas ungidas, pessoas que têm o poder de Deus, a presença de Deus, pessoas que são nascidas do poder do Espírito Santo, querendo ou não querendo, você vai aprender também com essa pessoa aquilo que ela aprendeu com o Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Por isso que no Salmo 1, o Senhor diz: bem-aventurados são aqueles que não sentem roda de... Por quê? Porque, olha para o Senhor e diga: por que você vai perder a sua unção? Mulher de Deus, homem de Deus, é para estar perto de pessoas de Deus, pessoas ungidas de Deus. Eu não ando com qualquer pessoa. Pastor, o senhor é orgulhoso? Não, eu protejo a minha fé. O que é que Paulo diz? Paulo diz: não andais com o quê? Com os adúlteros, com os maldizentes, com os devassos, com os mentirosos, com os idólatras, com os espíritas. Por quê? Porque você vai se contaminar. Agora, se você vai no caminho, vai passando você e um pai de santo, as pessoas dizem: lá vai um homem de Deus e lá vai um pai de santo. É diferente, irmão. Mas a comunicação, eu tenho muitos amigos que fumam droga, bebem cachaça, eu tenho muitos amigos que são prostitutos, eu tenho muitos amigos que eles fazem o que querem. Eu converso com eles, falo com eles, dou um bom dia, oro por eles, mas eu não fico o quê? Acoliado com eles. Porque se eu fizer isso, eu vou me contaminar. Se a Landoga, ele começar agora a andar com fumador de maconha, amanhece o dia, já anda de braço dado para cima e para baixo, as pessoas vão ver ele como homem de Deus, vão ver ele como, está desviado, virou maconheiro, ainda que ele não seja, mas por ele andar, as pessoas vão dizer: rapaz, eu tenho dúvida, Alan se desviou, ele agora está fumando maconha. Se as pessoas vê a Landoga sentado em um bar, porque entenda, irmão, não é proibido você tomar um refrigerante, mas a partir do momento, eu digo, por mais amigos que eu esteja passando na rua, passa pessoas e diz assim: pastor, vem aqui tomar um refrigerantezinho aqui com nós aqui, está lá a mesa de bebida. Se eu me sentar naquela mesa de bebida, ainda que eu tome um refrigerante, as pessoas que vão passar vão olhar para mim e vão dizer: eita, o pastor da igreja batista se desviou, estava tomando cachaça. E daqui que eu vier provar que eu sou inocente, meu irmão, já era. Vocês estão entendendo? Diga glória a Jesus. Então, por isso, irmão, que nós devemos estar perto de pessoas que nos trazem o quê? Bênçãos, unção, conhecimento.
Porque quando você faz isso, você protege a sua casa, você protege a sua fé, você protege a sua família, você protege os teus projetos também. Os meus familiares lá em Bonito e Santa Fé, quando eles vão fazer tipo festazinha desses, eles não são evangélicos, aí faz aquelas festinhas, eles ligam para mim: pastor, olha, vem para cá comer aqui um churrasquinho com nós aqui. Eu digo: olha, vou não. Mas oxe, nós não entra a família, mas tem bebida lá. Lá tem bebida, lá tem palavrões, lá tem escarnecimento, lá tem tanto forró, lambada, funk. Aí está lá o pastor lá dentro. Querendo ou não querendo, eu vou perder a unção do Espírito Santo. Então, por causa da gula, muitas pessoas se contaminam. Por causa de comida, por causa de bebida, as pessoas se contaminam e perdem a unção do Espírito Santo. Mas o conselho que o Espírito Santo está dando para você nessa noite, que você esteja perto de pessoas que têm unção de Deus. Pessoas usadas, pessoas que oram, pessoas que profetizam, pessoas que pregam, pessoas que têm um bom testemunho, pessoas que vai trazer para você um conhecimento espiritual profundo na sua vida e que vai levar você para o caminho da verdade. Diga glória a Jesus. O irmão Cacá, uma vez ele foi para Souza, aí chegou uns irmãos de outra igreja e disse: Cacá, ei, vamos tomar uma cervejinha, Cacá. Aí Cacá disse: rapaz, eu não posso beber não, eu sou obreiro. Não, rapaz, não tem nada não, a nossa igreja pode beber. Aí se Cacá se une com essa turma, meu irmão, com pouco tempo estava Cacá aqui tomando Antártica, Kaiser, chegava aqui tombando dentro da igreja. Por quê? Porque se envolveu com pessoas que não devia se envolver. É como mulher casada, irmãos. Eu vou mandando o que o Espírito Santo manda. É como mulher casada com amizade com moça, com bate-papo com moça, com conversa com moça. Sabe o que é que vai acontecer naquele relacionamento? Uma separação. Porque qual é a conversa das moças? Falar de namorados, de homens, rapazes. E a mulher casada, se ela se envolver, irmão, no mundo que nós estamos hoje, aí com pouco tempo chega a moça: ei, por causa do grau de amizade, de conversa, ei, eu tenho uma coisa para te contar. Eu vim trazer um recado para você. Olha, tem um rapaz ali que está louco por você. Ah, mulher, não, eu sou casada, Deus me livre. Que nada, sua besta. O grau de amizade. Ninguém vai saber, não. É mesmo, né? Ninguém vai saber, não. Aí a que levou a conversa tem outra amiga, fala para a amiga, a outra amiga tem outra amiga, fala para outra amiga. Quando pensa que não, a rua está cheia. Por estar perto de pessoas que não guardam a palavra de Deus, irmão. A mesma coisa são os homens. Homem de Deus não é para estar envolvido com pessoas, irmão. Eu não digo você dar um oi, tudo bem, está precisando de uma coisa, você conversar normal, mas se envolver, se desvia. Porque os homens também vão dizer: ei, vamos aí para casa, vamos viajar para Souza, olha, vamos lá para Cajazeira, ninguém vai saber, lá tem uma nega esperando nós. É, rapaz, mas se minha mulher souber, não tem importância não, vamos lá. E aí o cabo vai e se desvia, por causa de conselhos, por causa de amizades que não é para ser, irmão. Por isso que hoje eu estou de pé. A maioria dos meus amigos que se converteram na minha época se desviaram tudo. Mas por quê? Porque eles eram
dentro da igreja, mas envolvido com pessoas que levaram eles às drogas, levaram eles à bebida, levaram eles à prostituição, levaram eles às festas mundanas, levaram eles a se desviar, mas eu fiquei perto de pessoas que tinham unção, por isso que eu estou em pé hoje, por isso que eu guardei a palavra de Deus, por isso que eu nunca me desviei, porque eu sempre procurei pessoas para colocar na minha vida, pessoas que contavam, não que tiravam a minha fé. Então guarde a unção de Deus, irmão. O Senhor concede unção e poder aos seus servos para realizar a sua obra. Olha para o Senhor e diga: Deus, Ele chama pessoas que guardam a sua palavra e dá poder, autoridade para fazer o quê? A sua obra. Agora eu vou fazer uma pergunta: como você vai fazer a obra de Deus você preso? Como você vai libertar a alma se você está preso? Só pode libertar a pessoa se você for livre, se você for liberto pelo poder da palavra. O que é que diz lá em Marcos 16:16? Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê na minha palavra e guardá-la, receberá o quê? Unção, poder. Poder para quê? Para expulsar demônio. Diga glória a Jesus. Poder para quê? Para expulsar demônio, curar enfermos. Se beber obra de feitiçaria não vai fazer dano algum. Se porais as mãos sobre os enfermos, serão curados. Falar em línguas, profetizar, ter revelação. Quando você guarda a palavra de Deus, Deus vai usar você com poder e autoridade, irmão, para salvar a tua alma e também salvar os que estão perto de você, pela unção adquirida pela fé. Mas o problema é que muitas pessoas têm obra, mas não têm fé. E outras têm fé e não têm obras. Eu tenho fé, pastor, de estremecer monte, mas não guarda a palavra. A sua fé é morta. Pastor, eu tenho obra, pastor. Eu não bebo, eu não fumo, eu não raparigo, eu não faço isso, não faço aquilo, pastor. Mas quando eu oro, eu tenho dúvida no meu coração. Uma fé morta. Agora, quando você junta a obra, você é uma pessoa ungida, você é uma pessoa que guarda a palavra, você é uma pessoa que usa o poder de Deus na sua vida, e você tem fé, irmão. Quando você começa a orar, o inferno se estremece. Diga glória a Deus. Quando você começa a orar, os demônios saem correndo com medo de você, porque ele acha fé e acha você obra, e vê você poder do Espírito Santo na sua vida. Diga glória a Deus. Deus, ele está tentando levantar pessoas dentro dessa igreja, pessoas valentes, pessoas de fé, irmão, e que tem autoridade na sua vida, e que guarda a unção de Deus no seu coração, irmão. Mas está difícil. As pessoas hoje não vigiam mais. As pessoas oram tanto e não vigiam. As pessoas lêem tanta Bíblia e não vigiam. As pessoas buscam muito Deus, mas não vigiam, irmão. E com isso perde o quê? A unção. A unção, ela é adquirida pela obediência à palavra de Deus. Lá em João 14, versículo 15 diz: se vós guardares a minha, verdadeiramente sereis o quê? Os meus discípulos. Se vós guardares a minha palavra, verdadeiramente sereis o quê? Meus discípulos. E tudo que vos pedirem em meu nome, o meu Pai o concederá. Diga glória a Jesus. Mas olha lá, se guardar a minha palavra. Pergunta para o seu irmão: você está guardando a palavra de Deus? Ah, pastor, eu tenho trocado a palavra de Deus por amizades. Eu tenho trocado a palavra de Deus, pastor, por bebidas. Eu tenho trocado a palavra de Deus, pastor, por cigarros. Eu tenho trocado a palavra de Deus por coisas carnais.
Me desculpa, você não ama a palavra de Deus. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Diga glória a Deus. As minhas ovelhas. Quando você ama a palavra de Deus, irmão, nada consegue frear você. Você sabia disso? Quando você ama a palavra de Deus, não tem amizade que tire você da presença do Espírito Santo. Não tem bebida, não tem droga, não tem cigarro, não tem forró, não tem lambada, não tem festa mundana, não tem nada que possa tirar você da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está dentro de você e coloca freio na tua carne. Diga glória a Jesus, por causa do grau de unção de Deus que está na sua vida. Nós temos que guardar a palavra de Deus, irmão, enquanto se pode achá-la, porque vai chegar um dia que muitos vão sair correndo de uma igreja para outra. Ei, me mostra a palavra, ei, eu quero guardar a palavra. E sabe o que é que vai acontecer? A porta da graça já está fechada. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, irmão. Agora, aprenda uma coisa: quando você guarda a unção, o poder que Deus dá aos seus servos para realizar as suas obras, por isso, as pessoas que rejeitam aos profetas de Deus e se aproximam as pessoas que respeitam os profetas de Deus e se aproximam dos mesmos, começam a adquirir o quê? Unção. As pessoas que se aproximam dos profetas começam a adquirir o quê? Unção, conhecimento, poder do Espírito Santo. A Bíblia diz, levanta um pouquinho dessa passagem aí de 2 Reis. Olha o que acontece aqui quando uma pessoa chega perto de um profeta de Deus. É porque está apagado, modo dessa luz que está. Pronto, segurei. Satanás, sabendo sobre a transmissão de unção, o diabo sabe sobre a transmissão ele sabe disso. Eu vou mostrar a vocês que a unção ela é transmissível. Você já ouviu falar no coronavírus? A unção de Deus é pior do que o coronavírus para transmitir. Se eu estou aqui hoje foi porque alguém me ungiu. A unção foi transmitida. Se tem os obreiros hoje aqui que hoje expulsam demônio, pregam. Eles chegaram aqui no fundo do poço, não sabiam nem o que era a palavra de Deus, e hoje eles já pregam, eles já oram, expulsam demônio, e oram até nos enfermos. Diga glória a Jesus. Eles falam em língua, profetiza, mas foi unção adquirida perto de um profeta de Deus. Então eles adquiriram o profeta. Tem muitos que estão aqui hoje, que hoje estão em outro grau de unção, porque estão perto do profeta. Agora não é qualquer profeta, é profeta que busca de verdade. Diga glória a Jesus. Profeta de meia tigela. Tem muitos pastores que não têm unção para curar uma barata, meu irmão. Tem muitos pastores que vê do demônio, vê do pastor expulsar o demônio é que expulsa o pastor. Tem muitos pastores, irmãos, que é só para estar sentado com as barrigonas em cima de altar. Mas em Jericó tem profeta. Olha para o pastor, me diga: Jericó tem profeta. Aqui nós mostramos sinal ao vivo. Então Satanás, ele não quer que você ore. Por que é que o diabo não quer você perto de mim? Porque ele sabe que se você ficar perto de mim, você se transforma em uma pessoa de oração. Você transforma uma pessoa que todo domingo está aqui jejuando. Você se transforma numa pessoa que vai estar em cima dos montes buscando. Você se transforma numa pessoa que vai estar toda madrugada buscando a presença do Espírito Santo. Você se transforma em uma pessoa que vai aprender a guardar a palavra de Deus na sua vida. Você vai ter um pastor espelho na sua vida. Então por isso que o diabo não quer você perto de mim. Porque ele sabe
Um demônio manifestou lá em Lagoa e disse para Cacá, o obreiro Cacá foi expulsar. O demônio olhou e disse: eu não quero você perto daquele pastor não, porque você está pegando a unção dele, você está pegando a autoridade dele, então se afaste daquele pastor. É mentira minha, Cacá? Eu não quero você perto daquele pastor, que você está pegando a unção dele. E Cacá expulsou o demônio. E toda pessoa, aprenda uma coisa, sobre a minha vida tem unção de prosperar. Eu duvido uma pessoa se aproximar de mim para não prosperar. Eu duvido, você pode estar na miséria, você pode estar no fundo do poço, mas se você se aproximar de mim, as portas se abrem para você. É extraordinário. Eu duvido você se aproximar de mim, irmão, para que você não receba autoridade para expulsar demônio, porque tem sobre mim essa unção. Profetizar, revelação, discernimento de espírito. Eu duvido uma pessoa se aproximar de mim para não contar testemunho, eu duvido. Quantos já receberam milagre através desse pastor? Levante a mão. Até eu recebo também. Mas você acha que foi fácil eu adquirir essa unção? E é fácil eu guardar ela? Você não tem ideia o que o diabo tenta fazer na minha vida para eu perder ela. Então o diabo, ele não quer que as pessoas cheguem perto do pastor. O diabo não quer que as pessoas conversem com o pastor. O diabo não quer que as pessoas peçam orientação para o pastor. O diabo não quer que você peça oração para o pastor. O diabo, em outras palavras, ele quer você distante do pastor. Porque ele sabe a unção que Deus colocou na minha vida, e se você se aproximar de mim, a tua vida ela é abençoada. Diga glória a Jesus. Então, e lá em Atos, sobe um pouquinho aí, irmão Júnior. Está aqui, irmão Gleice do Mato Grosso. Ele, quando chegou nesse ministério, ele estava cursando engenharia. E aí ele chegou para mim e disse: pastor, eu vou para a Bahia. Eu tenho um projeto de ir para lá porque fica mais fácil de eu arrumar emprego. Eu disse: Gleison, não saia de perto de mim não, porque a sua porta não é na Bahia, a sua porta é no Mato Grosso. Diga glória a Jesus. Deus vai te exaltar. Fique lá e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Com poucos dias, chegou ele dizendo: pastor, graças a Deus a porta de emprego se abriu para mim dentro do Mato Grosso. E hoje ele é engenheiro do Mato Grosso, irmão. E se ele tivesse desobedecido e ido para a Bahia? Não tivesse escutado o profeta, olha. Aí ele foi consagrado a obreiro. Hoje Gleison é um menino muito ungido, o nosso obreiro Gleison. Ele tinha medo de demônio, hoje expulsa demônio. Diga glória a Jesus, olha. Unção adquirida. A nossa irmã Cidélia, quando manifestava um demônio, ela já saía correndo. Era um caso sério. Segura, nega, lá vai ela correndo, segura ela. Ai, mulher, Deus me livre. O bicho manifestou, vou correr. Era um negócio sério. E hoje é o contrário, ela corre para cima. Diga a glória a Jesus. Olha. Expulsa, né? Unção adquirida. Nega, quando ela deu até o testemunho dela em cima do monte, quando a filha dela foi na igreja fazer uma visita, eu não conhecia Cidélia. Aí o Espírito Santo me usou e disse assim: diga para tua mãe, e eu nem conhecia ela, diga para tua mãe que ela venha para a igreja, porque o Espírito Santo vai curar ela. Com pouco tempo lá vinha nego, olha. Germe de porco na cabeça, tinha que fazer cirurgia, hérnia, não conseguia trabalhar, era deitado em cima de uma cama, não podia andar com 1 quilo de arroz.
Nega não passou por cirurgia. Nega, o germe de porco desapareceu. Hoje nega trabalha, é uma energia tremenda, é o dia todo correndo para cima e para baixo. É obreira, expulsa capeta, diga glória a Jesus. Mas se ela não tiver sentado nessa obra, agora pensa que foi fácil para ela? Porque aprenda vocês, quando vocês começam a vir para a igreja, o diabo vai se levantar com toda a força. Sabe para quê? Para que você não consiga vir mais. Quando o nega começou a vir, não era brincadeira, não, foi investimento em cima dela. Para ela não conseguir vir para a igreja. Dia de domingo ela atacava dor nela, vinha visita, vinha todo mundo para trabalhar, nega chegar na igreja. Mas sabe o que foi que a nega fez? Disse: sai para trás, Satanás, sai da minha frente, ou você sai, eu passo por cima. Diga glória a Deus. E está aí abençoada. Irmão Zé Nunes começou a ir para a igreja lá na rua de baixo. E aí começou aos pouquinhos a se aproximar de mim. E aí, Zé Nunes, vai? Hoje não. E era uma guerra, era uma batalha. E aí, Zé Nunes, Deus quer te abençoar hoje? Ele disse: hoje não, pastor. E foi uma batalha. Mas teve um dia que a unção pegou ele não se aguentou, disse: pastor, é hoje que eu quero entregar minha vida para Jesus, irmão. Unção adquirida, irmão. Trocou a seresta, trocou a farra, trocou os amigos, porque perdeu um bocado de amigo. Depois que ele aceitou a Jesus, aquelas pessoas que diziam ser amigo de Zé Nunes, sumiu tudo da vida dele, irmão. Os seus verdadeiros amigos são aqueles que guardam e sente bem você dentro da obra do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aqueles amigos que chegam para você e dizem: eu não deixo esse negócio de ser crente, isso não tem futuro, vamos farrar, olha, vamos fazer isso, irmão. São seus piores inimigos, porque no dia que tu está no fundo do poço, não chega um para te dar uma ajuda. Agora o povo de Deus é diferente. Olha para o seu amigo, o povo de Deus é diferente. Quando você está chorando, gemendo, está passando luto, o povo está orando por você. Diga glória a Jesus aí. É, irmão. Unção adquirida. Uma vez veio um pastor lá de Catolé do Rocha. Lucas estava nesse dia. A obra dele lá estava dando tudo errado, a igreja dele. Aí ele saiu de Catolé, ele chegou: pastor, eu vim aqui para o senhor me ungir, para que eu receba unção. Aí você tem certeza, filho, tu quer isso? Quero, pastor. Ora aí, para Deus me dar autoridade para expulsar demônio, orar nos enfermos. Pois se ajoelha aqui que vai receber fogo agora. Larguei lá a mão no quengo dele. Chega e estalou. Plá! As lágrimas caem no canto dos olhos. Eu digo: receba unção de cura e de libertação. Um pouco dele ligou lá, disse: pastor, olha, os demônios aqui não estão suportando, não estão caindo, manifestando no chão. É mulher buchuda, é rapaz, é moço, o poder de Deus está tornando aqui. Unção adquirida. Então, aprenda uma coisa. Se aproxima desse pastor, não deixa Satanás te enganar, porque quando você começar a se afastar de mim, é porque tem coisa errada na sua vida. Eu conheço na hora, é o primeiro sinal. Quando você começa a faltar culto, é sinal, irmão, que você está perdendo a unção. Agora, quando você se envolve, quando você está na oração, quando você está no jejum, quando você está buscando, meu irmão, não tem capeta que fique na sua frente. Diga glória a Deus. Você passa por cima dele, não tem caramola, não tem ninguém que coloque coisa na tua mente, na tua cabeça. Olha, vamos ficar em casa hoje, não, se quiser ficar em casa, fica, eu vou buscar a presença do meu Deus. É, irmão, unção adquirida. Olha, eu sou a videira verdadeira, e vós avaras. Quem está em mim e eu nela, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis o quê? Fazer.
Você sabe por que é que muitas igrejas os pastores estão fracos? Você sabe que muitas igrejas os pastores, irmão, tem igreja que se falar em oração, não, a nossa igreja aqui, ó irmão, essa igreja não, nossa igreja aqui é só de louvor. A nossa igreja aqui, irmão, é só de louvor e pregação. Mas não ora por quê? Não, ó, a palavra é quem cura, a palavra é quem liberta, a palavra é quem transforma, a palavra é quem muda. Mas a mesma palavra que ele diz que é que liberta, que cura e que transforma, é a mesma palavra que manda meter a mão e orar na cabeça do povo de Deus. É a mesma palavra que manda lá em Marcos 16 expulsar os demônios. É a mesma palavra que manda orar pelo canceroso, pelo aidético, pelo tuberculoso, pelo depressivo, pela pessoa que está com a vida na derrota, na miséria. É a mesma palavra, irmão, que manda o pastor ungir o povo de Deus e vai ser curado pela presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E muitos pastores, por não ter unção, aí fica tapeando a igreja. Ah não, a nossa igreja é só de louvor e adoração. Olha na Bíblia, quando Jesus estava no meio do povo, era orando no povo, expulsando demônio, curando enfermo, abrindo o olho de cego, aleijado andando, surdo falando. Eles não iam só ouvir palavra, a palavra ela traz para você fé, direção. Mas a própria palavra que traz fé e direção é a mesma palavra que traz unção e autoridade na sua vida para você ajudar pessoas que estão no fundo do poço, irmão. Pessoas que estão escravizadas pelo Satanás na doença, na miséria, no engano, na bebida, na droga, na prostituição. Você tem poder e autoridade de Deus de resgatar essas pessoas. Diga glória a Deus. Só basta você deixar Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar. Lá no teu trabalho, lá no teu colégio, lá na viagem que você está fazendo, começa a falar de Jesus e diga: pastor, eu não sei pregar, mas diga que Jesus cura, diga que Jesus liberta, diga que Jesus transforma, diga que Jesus muda a vida, diga que Jesus tira do fundo do poço e coloca em lugar de destaque. A pessoa vai chegar: eita irmão, eu estava viajando, eu não conheço aquele homem, eu não conheço aquela mulher, mas a partir de hoje eu vou buscar a presença do Espírito Santo, porque pregou para mim que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus restaura. A unção daquela pregação libertou a mente daquela pessoa, irmão. Mas hoje o povo de Deus tem vergonha de pregar. Hoje o povo de Deus tem vergonha de dizer que até que é crente. Tu é crente? Não, irmão, não, eu já sou crente. Não, eu faço só visita na igreja, sabe, irmão? Eu estou pensando, eu não sei se eu quero Jesus ainda não, irmão. Tem igual uma música de Chaga Vitoriano que diz: eu sou, quá, 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 trem, tré, tré, tré. Oi, né? Eu sou quá, quá, tré, 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 tré. Então, eu sou quase crente, né? Agora, quando você tem a unção de Deus, ninguém pode te esconder como uma lâmpada no candeeiro. Diga glória a Jesus. De longe as pessoas olham e dizem: eu não conheço aquela mulher, mas aquela mulher é crente. Ô dona Maria, tu é crente, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. A unção que está na tua vida revela quem você é, irmão. Vai passando uma prostituta, o povo olha e diz: rapaz, aquela mulher tem uma cara de prostituta. Vai passando um fumador de maconha e diz: rapaz, eu posso estar enganado, não conheço aquele caba não, mas aquele caba pega um baseado. Meu irmão, aquele caba tem um jeitinho de ladrão. Irmão, a unção que está naquela pessoa revela quem aquela pessoa é, irmão. Se você é de Deus, aonde você chegar, as pessoas começam a olhar para você meio estranho. O que esse povo está olhando para eu? Aí com pouco tempo, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Tu é crente? Aí você diz: sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Diga glória a Jesus. É ou não é? Agora quando olha para você e diz: ei, tu é macumbeiro? Menino, ontem eu achei graça demais. Uma pessoa convidou umas pessoas para vir para a igreja. Posso falar nome? Aí, se tu é daquela igreja? É só.
Tu é doido. Aquele pastor é o maior macumbeiro da cidade de Jericó. Deus me livre, já estou até me arrupiando só em falar nele aí. Cadê você? Aleluia, é o poder do Espírito Santo. Até os pais de santo tem medo do pastor. Diga glória a Jesus. É para se lascar mesmo, é para a tampa da lata voar, irmão. Agora quando os pais de santo começam a perguntar: ei, tu quer um salzinho grosso? Quer um raminho para tomar banho? Aí não, o negócio pegou, viu? Suba um pouquinho, João. E quebranto na Bíblia é demônio, né? Não é crente não, irmão, é um desviado. Esse aí tá desviado, tá até... Deus me livre. Esse aí só em pegar na tua mão já transmite outras coisas, né? Olha o que é que diz aqui. Olha, segura os quebradeiros de copo aí. Segura os quebradeiros de copo. Olha o que é que diz aqui em 8, 14 e 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Agora preste atenção nisso aqui, irmão. Samaria era uma cidade aprisionada, desde os pequenos até os maiores. Um homem chamado Simão, ele tinha demônios, espíritos imundos, e enganava as pessoas com artes mágicas. E naquela cidade tinha aquele homem como grande personagem de Deus. Mas quando houve perseguição na cidade de Jerusalém, que se espalhou-se o povo de Deus, os apóstolos do Senhor ficaram em Jerusalém escondidos. E Filipe, ele saiu e foi para Samaria. Quando ele chega, um homem só, cheio do poder do Espírito Santo. Mas quando ele chegou na cidade de Samaria, o poder e a unção que estava naquele homem, ele começou a transmitir para aquela cidade. E ele pregava o poder do nome de Jesus, e a Bíblia diz que era prodígios, sinais e maravilha, coisas tremendas aconteciam dentro daquela cidade, de tal maneira que até o mágico, ele se converteu, e até aquela cidade se entregou ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Um homem cheio de unção transmitiu para toda aquela cidade, irmão. Você não tem ideia um homem cheio da unção que é capaz de fazer aqui na terra, através do Espírito Santo. Você não tem nem ideia, irmão. Pedro, num dia só, uma pregação que ele fez, ele ganhou mais de 3.000 almas. Pedro, a unção que ele tinha era tão forte, que quando as pessoas viam ele passar, sabe o que é que as pessoas faziam? Pegavam os doentes, os endemoniados, pessoas lunáticas, pessoas possessas, levava e colocava, para que quando a sombra de Pedro passasse, eles eram todos curados. Diga glória a Jesus. A unção de Paulo era tão forte, irmão, que chegava pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados, chegava para Paulo, ele pegava seus aventais, ele cortava seus aventais, apresentava a Deus e dizia: Senhor, quando esses aventais tocar nos enfermos e os demoniados sejam libertos e sejam curados. Diga glória a Jesus. E as pessoas levavam os aventais e levavam os lenços de Paulo, e quando chegava nas suas casas, que colocava nos enfermos, a Bíblia diz que os demônios fugiam dessas pessoas. Diga glória a Deus. As doenças desapareciam e eram todos curados através do nome de Jesus. Unção adquirida. Aquela pessoa ia, pegava a unção que estava em Paulo, levava para sua casa, e quando chegava lá, um milagre acontecia, irmão. Então olha para o Senhor e diga: hoje é noite de milagres. Diga: hoje é noite de você receber unção hoje. Diga: tu vai levar unção para a tua vida hoje, para a sua casa, para a sua família. Eu profetizo isso em nome de Jesus, irmão. Você vai levar. O diabo não queria você hoje aqui não, ele fez de tudo para você não chegar aqui, mas ele quebrou a cara. Diga glória a Deus. O diabo não queria, escuta o que eu estou dizendo, o diabo não queria que você, foi uma luta para você chegar aqui hoje, foi uma guerra, mas a unção de Deus te pegou hoje. Diga glória a Jesus. Irmão. Aí quando
os apóstolos souberam que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus, o Espírito Santo, enviou lá João e Pedro para orar sobre eles, porque eles tinham sido batizados nas águas, mas precisavam receber a imposição de mão e a unção do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Através da imposição, receber o batismo com o Espírito Santo, irmão. Para você ver que é importante a imposição de mão, é importante. Que poderia Pedro e João de lá de Jerusalém não precisar em Samaria, só dizer receba aí o Espírito Santo, mas o Espírito Santo levou eles para lá, e a Bíblia diz que quando ele colocava a mão sobre as pessoas, dava-se o Espírito Santo, e eles começavam a falar em outras línguas. Diga glória a Jesus, olha. E foram cheios do Espírito Santo, irmão. Pergunta: quem você quer ser na vida? Quem você quer ser? Você quer ser um derrotado? Você quer ser uma pessoa influente? Você quer ser uma pessoa que quando você colocar seu pé e a sua mão, o poder do Espírito Santo se manifestar? Você quer, quando você começar a orar, você começar a falar em mistério com Deus? Quando você estiver na sua casa, que se aproximar qualquer força esquisita, o Espírito Santo te usar e você mesmo repreender? O discernimento de Espírito? Então você vai receber hoje. Diga glória a Jesus. Você vai receber isso hoje. E terminou o culto, diga glória a Jesus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Vou fazer essa oração agora.